Tudo bem, galera? Hoje estou aqui em um novo podcast do TDBcast e hoje a gente vai vir falar de hobbies. E para isso, a gente trouxe duas pessoas que têm hobbies diferentes dos nossos, para a gente mostrar como mesmo hobbies diferentes conseguem se conectar. Então, podem entrar, Bela e Laura, sejam muito bem-vindas. Podem vir, sejam bem-vindas. Muito prazer, eu sou o Arthur. Prazer. Agora, vamos falar sobre a origem e essas duas meninas, elas são especialistas em crochê e vocês conseguem explicar a origem do crochê? A origem do crochê, ela não é um certo ponto no tempo, a gente não tem alguma coisa muito exata. Ninguém sabe de certeza. Isso. Mas estimam em 1500 a.C. Mas também tem outros dados que mostram outras coisas. Tem pessoas que falam que foi em 1500 a.C., alguns falam que foi no Oriente Médio, alguns falam que foi na China, alguns falam que foi na América Latina que surgiu. Então realmente não tem como saber onde surgiu. Caraca, muito tempo atrás, mano. Pois é, faz bastante tempo. Pô, não imaginava que crochê era uma coisa tão antiga assim. E eles usavam desde o início pra roupa, pra pesca, pra um monte de coisa. Legal. Provavelmente eles não usavam agulha como se hoje em dia, né? Provavelmente eles faziam com a mão mesmo, com materiais bem prováveis, sabe? Mas, tipo, é bem antigo mesmo. A gente sabe que ele ficou popular no século XIX, quando... Como é que era o nome dela mesmo? Rainha... Era acho que uma baronesa que começou a difundir receitas que todo mundo pudesse copiar de crochê em jornais, em papéis, essas coisas assim, e começou a ficar mais popular. Ah, e divulgou? Legal. Rainha Vitória. Nossa, e como é que hoje em dia, assim, vocês se apaixonaram ou adotaram esse hobby? É muito legal essa história. Quando eu era pequena, eu tinha tipo 8, 9 anos, eu pedi pra minha mãe me ensinar os primeiros pontos. Então eu comecei a aprender tudo mais, assim, e um tempo depois eu conheci a Laura, e um dia quando ela foi na minha casa, eu ensinei os primeiros pontos pra ela, e a gente começou a fazer crochê. Foi muito legal. Daí a gente fez uma correntinha e depois disso eu comecei a ver vídeos no YouTube e fazer aula. E hoje é o que temos hoje, né? E vocês têm algum hobby? Bom, o nosso hobby, que a gente sempre está fazendo junto, é o videogame. Pois é, não tem como. A gente veio trazer essa mudança de cenário, trazer o crochê e o videogame, porque é um hobby muito atual e o crochê é algo que a gente já não vê tanto e é muito massa a gente trazer essa perspectiva e mudar, trazer o jogo daqui pra lá e a gente até achar o que isso combina uma com a outra. Pois é, porque essa é uma curiosidade. Mano, O videogame, ele foi o primeiro, né, que consideram, foi feito em 1958. caraca! Pelo físico William Highbottom. Então, Caraca, foi físico. pois é, em 1958, faz muito tempo. Só que o primeiro videogame de mesa, tipo um PlayStation, um Xbox, foi criado só em 1972, que se chamava Magnavox. E tu se lembra como tu conheceu o videogame? Cara, eu não lembro dessa história. Foi tipo assim. Bom, mais ou menos, vaga, né? Porque foi muito cedo que eu tive essa introdução. O meu pai vai fazer 50 anos daqui a pouco e ele sempre jogou videogame. Então, era um dia, acho que eu nem sei quando é que foi de fato que começou, mas de certo ele já tinha um videogame, e aí eu nasci eu comecei a querer jogar as mesmas coisas. Legal. Então foi tipo tudo ele, de certa forma me passou assim, e hoje eu já joguei jogos com meu pai, já joguei também sem, ou até ele do meu lado, tipo, me assistindo jogando, assim. Que nem todo jogo é pra dois, assim como eu imagino os crochê dá pra fazer em dois. Só uma fazendo um e outra fazendo outro. De certa forma até dá, né? Tipo, Cada um numa ponta, uma coisa assim. pra fazer amigurumi, que são aqueles bichinhos de pelúcia, né? Sim. Precisa cada fazer parte por parte. Então a gente faz, tipo, o corpinho, a cabeça, os bracinhos. Então daria pra eu fazer o corpinho, eu fazer a cabeça, cada um faz um braço. Legal. Mas assim, ao mesmo tempo, acho que não. Caramba. Mas e tu lembra quando é que tu começou a jogar? Cara, o videogame tá presente na minha vida desde o começo dela, desde quando eu era criancinha, mas eu acho que eu comecei a ter contato de verdade com ele quando eu ia lá pra casa da minha tia e meu primo, né, morava lá, ele tinha minha idade, e ele tinha um Xbox 360 e Pode crer. eu me amarrava, a gente jogava tudo lá juntos, jogava Lego, FIFA, jogava tudo lá, era muito legal, e me apaixonei, né, até hoje tô jogando aí, e você também, né. Pois é, o primeiro videogame que eu joguei foi no 360 também, que era o que meu pai tinha, e que, nossa, meu pai era um bicho viciado em Red Dead, cara. Caraca, meu pai, ele jogava pra caramba, caçava todo mundo lá, mas ainda, acho que o primeiro videogame mais atual que eu, fui jogar foi no Xbox One, na casa do meu primo, que era meu vizinho. Então eu pulava o muro, ia na casa dele pra jogar,
E tipo, eu passava o final de semana lá pra jogar quando a gente não tinha. Ai, que legal. E a gente queria saber se o crochê ele tem algum benefício, alguma vantagem. E se ele tiver, vocês conseguem explicar elas pra gente? Claro, segundo o Centro de Universitário de Tiradentes, ele ajuda muito como coordenação motora, prevenção de Alzheimer e Parkinson. Também ajuda muito na autonomia dos idosos, porque muitas vezes eles se sentem debilitados, porque na maioria das coisas, tipo cozinhar, essas coisas, eles precisam de cuidadores e de ajuda em geral também. Exato. E no crochê ali tu consegue ter o seu próprio momento fazendo ele sozinho. A gente dá um propósito, né, pro idoso. Ele também é bastante importante na questão da cultura, né? Então, como eu aprendi o crochê da minha mãe e ela aprendeu da mãe dela, e em muitas outras famílias isso é passado geracional. É toda uma cultura, é todo um jeito de fazer, todo um aprendizado que vai sendo preservado a partir do artesanato. Que massa, e parando pra pensar, é realmente um hobby pra qualquer idade, né? Tipo, tu não fica debilitado e tem que parar de praticar. Vai toda desde pequenininho até as idosas, tipo, uma coisa que vocês vão levar pra vida toda, de todas as gerações. Caraca. E, pô, trazendo isso pro nosso lado, cara, a gente é parecido também, né? Tipo, a gente consegue jogar videogame também em todas as nossas fases da vida. Pois é, e tipo, muita gente acha que videogame é só besterol e tal, que passou o tempo, mas é mentira. Cara, não é, cara. Videogame é uma das melhores fontes de informações e curiosidade pra criança. A criança aprende muito olhando pra tela, jogando dentro daquele universo e ela vai adquirindo várias informações, vai aprendendo várias coisas. A questão é jogar o jogo certo. Vamos ser sinceros que a questão é jogar o jogo certo. E tipo, além disso, o videogame estimula muito a criatividade. Verdade. Em jogos de construção. Porra, tu já sabe o que eu tô pensando. Minecraft, pelo amor de Deus. Cara, é o jogo de construção e criatividade. Pois é, estimula muito a criatividade. Também ajuda na concentração da memória, em jogos de estratégia, sabe? Sim, verdade. Não tinha me dado conta disso. Que tem vários jogos de turno, de estratégia, de cartas que estimulam muito, né, a nossa memória e tal. Onde, além da memória, também promove o trabalho em equipe. Os jogos online também, sabe? Sim. Não, principalmente jogos como Call of Duty, que, pô, meu Deus, acho que desde 1980 que foi inventado. E aí, cara, desde aquela época é todo um raciocínio de, tipo, Call of Duty, ele é um jogo de tiro mesmo. Então ele tem vários modos de jogo, mas uma grande parte é tipo uma campanha de um soldado, uma guerra, uma batalha. E aí, cara, é muito desenvolvimento da criança ter que parar e pensar o que ela vai fazer, a medida que ela vai tomar na hora, e vários jogos pedem essas situações, né? Ele pede pra você raciocinar e parar pra pensar antes de fazer pra não dar ruim. Isso. E também serve para aliviar o estresse, que é muito importante, né? Nem todos, né? Tem alguns jogos que são estressantes, mas muita gente volta do trabalho, volta do colégio e tal, e para desestressar, vai jogar um videogame tranquilo, assim, com os amigos e tal. Tempo livre, assim, a pessoa ela consegue tirar um tempo para respirar e esquecer um pouco das coisas de fora e depois voltar ainda melhor, vamos dizer assim. É verdade. Um dos muitos benefícios do crochê é a coordenação motora, né? Você aprende muito coisas com a mão, né? Você tem que trabalhar toda uma parte do cérebro para conseguir fazer, né? O videogame também é assim, porque eu imagino que seja, né? Porque você tem que estar lá, sabendo apertar os botãozinhos ali, tudo certinho. Olha, eu acredito que sim, porque até certo ponto, quanto mais você joga, mais o cérebro ele fica acostumado com os botões. Tanto que depois de certo tempo você, tipo, é automático, você aperta e tal, tipo, memória muscular, assim. E em relação à coordenação motora, assim, ele além de facilitar bastante assim, o desenvolvimento da criança com controle corporal, vamos dizer assim, ele te instiga muito a tu ter coordenação e o raciocínio do que apertar na hora certa, do que fazer, principalmente em jogos quando o assunto é o tempo. Tipo, toda vez que tem algum jogo que tá num problema que envolve tempo, tem que fazer a coisa no período certo, na hora certa, é sempre sempre faz a pessoa ficar alerta para apertar o botão, para mexer a configuração naquele momento. Porque senão, claro, vai voltar, mas ficar preso naquele negócio, essa é a parte frustrante, essa é a parte que tira mais do sério. E um dado que eu queria trazer para vocês foi da Instituição de Psicologia da USP, né, da Universidade de São Paulo, que mostrou numa pesquisa que entre os adolescentes de 12 a 16 anos, 84% utilizam o videogame, jogam videogame, né? E deles 75% interagem, desses 84%, 75% interagem socialmente, assim, os jogos. Cara, eles conversam dentro do jogo para trabalhar ou resolver os problemas.
E isso aumenta a socialização dos adolescentes, que às vezes é uma coisa que fica muito escassa, cada um no seu canto. Caraca, isso o crochê e o videogame tem em comum. Sério mesmo? Apesar, não é socialização, na maioria das vezes, né, de adolescentes, mas sim de pessoas idosas. Como é uma das faixas etárias que mais praticam a arte, né, tu vê muito pessoas idosas conversando, fazendo amizade, falando do só de crochê. Eu e a Laura, pelo menos, a gente já fez inúmeras amizades com pessoas mais velhas por causa disso. Então, assim, muito legal. Caramba, nossa, coincidência. nunca imaginava. Pois é, crochê, muito legal. Caraca. Foi. Nossa, e pensar, e vocês trazendo assim que vocês interagiram muito assim com o pessoal que faz, né? Vocês disseram que conheceram muitas. Eram senhoras que faziam? É bem raro encontrar alguém da nossa idade fazendo. Acontece, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa, senhor Sabichão. Tu lembra quando foi lançado o primeiro PlayStation? Primeiro PlayStation? Caraca. Primeiro, quando é que foi? Foi lançado em 2000, 2001, não sei, talvez. Não, o primeiro PlayStation foi lançado em 1994. Caraca, foi. Pô, faz tempo, né? Não parece que foi, mas foi em 94. E o segundo, que eu não me lembro direito, o segundo PlayStation foi lançado em 2001. E por sinal, nós trouxemos ele aqui para mostrar para vocês. Deixa aqui para mostrar. O PlayStation hoje em dia, ele tá na sua quinta versão, né? Que é sempre mais tecnológica, é sempre para vender mais. Esse aqui é o PlayStation 2. E esse é o 2, 2001. E olha como ele era pequenininho. Caraca, nas propagandas eles são todos Bem enormes, né? Mas, pra vocês terem a diferença. E aí tinha que ter aquele cabo da TV aqui, ó, que era pra passar a imagem antes de ser aqueles três coloridos. Aqui, ó. Isso. E aí era ligar na TV, era conectar esse cabo de TV, esse aqui que era da... Não, esse era do som da imagem e esse aqui era na tomada. E aí tem a parte do CD, aquele que tu mostrou, né, Fran? E era pequenininho assim, era o que as pessoas jogavam. E pra comparação, um dos mais recentes é o PlayStation 4, que... Caraca, olha a diferença. Aí eu botei ele pra trás. Olha a diferença de tamanho entre eles. O PlayStation 2 era bem mais pequenininho. Ó, o PlayStation 4 ele já é bem mais pesado. E bem mais pesado. Meu Deus, que diferença. Pois é. Esse play aqui, o PlayStation 4, a data de lançamento dele, você lembra? Se eu não me engano, foi em meados de 2010, não? PlayStation 4, não? 2010, talvez 2011. Na década de 2010, PlayStation 4. Foi, né? E marcou muito, né? Tanto que até hoje... Até hoje utilizam junto com um dos Xbox mais famosos, que é o Xbox One, que também foi lançado junto com o Play 4. O Xbox One, cara, foi o Xbox que eu joguei muito, assim. Foi o que eu tenho, na real até tenho lá em casa hoje, e foi um dos que eu mais joguei. Foi o que eu mais joguei, na verdade. Sempre fui fã Sempre fui fã da franquia, dessa empresa, a empresa do Xbox. Mas principalmente pelo preço dos jogos, que era um pouquinho mais acessível, sim. Então facilitava. E vocês têm algum gasto grande, assim, tipo linha, é uma coisa cara pra poder produzir as peças? É bem caro, é muito caro. Pô, sério, eu nem imagino que linha assim, cara. É bem caro. Pô, E ainda eu tô vendo mais, como a gente é ignorante. e ainda mais porque em uma peça, geralmente a gente usa mais que um novelo. Então acaba sendo um custo maior ainda. Porque a gente não vai usar um novelo pra fazer um vestido. Sim. A gente vai usar uns 3, 4, 5, dependendo da metragem que vem nesse novelo. E a agulha diferencia, o novelo diferencia, todo o seu trabalho vai ser... Por exemplo, eu tô fazendo agora uma touca pro frio, né? E como é pro frio, pra proteger, né? Tô usando de lã. Esse lã é bem carinho, assim, né? Por ser mais grosso, por esquentar, por ser uma coisa mais... Principalmente no inverno, que compra mais, fica mais caro também, né? Então tem toda essa coisa, assim... E tem mais a parte da matemática que a gente usa também, né? Então, tipo, eu quero fazer um casaco de crochê. Eu não sei quantos novelos que eu vou usar. Pra evitar fazer 2 viagens pra loja, a gente tem até um truque pra fazer. A gente faz uma regra de 3. A gente faz um pedacinho do material que a gente quer, a gente pesa ele e vai dar... Aí a gente vai pegar as gramas que deu e calcular a área do que a gente quer. E fazer uma regra de 3. Eu não queria pensar nisso. Nossa, Tipo uma amostra pequenininha, daí depois a gente converte pro nosso tamanho. Eu nunca achei que eu tinha universidade de matemática. Precisa de muita matemática. E além disso também, tipo, a gente tem uma receita pronta, mas às vezes a gente precisa mudar alguma coisa. Então, para o trabalho não ficar torto, a gente precisa usar a matemática para isso. Pois principalmente para roupa. Roupa que a gente mais usa
a matemática. Por exemplo, eu estou fazendo uma saia e eu preciso saber a diferença do meu quadril para minha cintura, fazer essa diferença e meio que descontar essa diferença nos pontos. Então, eu tenho que fazer uns pontos maiores e uns pontos menores para poder botar um zíper para ficar justinho assim na cintura. Tem toda uma coisa que você tem que pensar também, né? Nossa, pra fazer crochê você tem que saber de muita coisa, cara. Nossa. E quais técnicas de crochê que vocês conhecem? Nossa, tem várias. Nossa, mas tem muita, tipo, existe uma grande variedade de técnicas, assim. Várias. Nossa, eu achei que fosse tipo tricô, assim, mesma coisa, assim. Tipo, sabe? É bem diferente, né? Me desculpa. Não é a mesma coisa da mesma forma, mas... É bem diferente, bem mais difícil. Pelo menos eu acho bem mais difícil o tricô. Tem gente que acha mais fácil fazer tricô, tem gente que acha mais fácil fazer crochê. Eu, pessoalmente, já acho mais fácil fazer crochê. Então, a principal diferença, óbvio, que são as agulhas. Do crochê a gente usa uma agulha assim, pequenininha, que é um gancho, assim. É um ganchinho assim, ó, gente. E agora no tricô a gente usa duas. Esse é um grande diferencial. E não tem o gancho que a gente tem aqui no crochê. A gente tem só dois palitinhos. Eu acho bem mais difícil, né? Uma coisa bem mais complicada. Será que vocês podem dar uma palhinha aí pra gente? Eu posso aproximar a câmera e gravar vocês fazendo? Claro! Vai lá, então, venham comigo. Vamos embarcar nessa. Nossa, acho que não tenho capacidade pra fazer isso. Cara, é muita coordenação motora. Zé, olha isso. Então, como ela tá fazendo com as duas, eu tô fazendo com só uma, ó. Agora eu acabei de começar a carreira. Além de ter vários tipos de segurar a própria linha, né? Tem gente que vai fazer, eu gosto de fazer daqui pra cá, tem gente que gosta de fazer daqui pra lá. Então é bem pessoal também, né? E tem vários tipos diferentes de pontos, principalmente no crochê. Agora no tricô eu só sei dois. No crochê a gente tem muitos pontos. Então, os mais usados, assim, é o ponto baixo, o ponto alto e o ponto médio. E o ponto baixíssimo, que é mais para fazer, juntar peças, essas coisas assim. Sim. Mas aí o legal é que esses pontos que fazem todos os outros, eles são, tipo, a base, assim, de todos. Nossa, mas então, tipo, se tu erra um lá atrás... Tu vai ter que refazer tudo de novo. Tudo! Desmancha tudo e refaz. Muita concentração, então. Tem. Muito, trabalha muita concentração. Caraca. Mas tem vários tipos diferentes de crochê. Tipo, tem a receita, que a gente geralmente usa, que é a receita que a gente vê pra poder te guiar pra fazer. Então, tu vai fazer na primeira carreira. Carreira é, tipo, o tanto de voltas que você faz. Então, essa aqui é uma carreira. Eu tô agora fazendo outra. Então, tipo, a receita vai te falar, Isso nessa vai ser carreira faça tantos tudo. pontos. Cara, que legal. Vocês conseguem fazer o que vocês fazem, no caso? Bom, a gente tá falando de um hobby aqui, né? Então, vocês tudo fazem pra vocês. Vocês tudo agora. Vocês podem até fazer de presente, né? Sim, Porque assim vocês costumam. Esse daqui é pra minha prima, por exemplo. Esse aqui é pro meu namorado. Ah, sai, vai gostando. Mas tem vários tipos diferentes de fazer o crochê, de ver um jeito de fazer. Tem a receita, como eu disse, que é te guiando certinho. Tem outros tipos diferentes, como usar gráfico, né? Ai meu Deus, onde eu vou ver? Aqui, ó. Que aí a gente cria uma imagem mesmo. Olha que da hora. Então a gente pega um quadriculado e pra criar a imagem a gente faz como se fosse pixel. Aí cria a imagem, então a gente vai ponto por ponto mudando cada Ai, que ponto. aquele joguinho de cola aí. Exatamente, Caraca, que joguinho de massa. colorir. E aí no final forma uma imagem. Nossa, e é um hibisco essa planta. É um risco. Eu fiz uma bolsa com essa, mas dá pra fazer qualquer coisa com isso. Eu vi várias pessoas fazendo tapeçaria pra deixar assim na parede, bolsa, fica maravilhoso. Fica muito legal. Caraca. Vários tipos de coisa. Tem também fazer bichinho de pelúcia, amigurumi. Como, por exemplo, a gente trouxe dois. Temos essa coelhinha aqui, se vocês fofinha. quiserem ver. Caraca, que massa. E esse polvo. Nossa senhora. Caraca. Ah, que Esse legal. daqui foi o quê? Esse é tricô? Não, esse é crochê. Ah, esse é crochê. Crochê. E a gente coloca, pra ele ficar assim fofinho, igual um bichinho de pelúcia, a gente faz ele oco e depois coloca enchimento, igual um bichinho de pelúcia mesmo. É a fibra que a gente coloca dentro. Isso. Fibra? Caraca. A fibra dentro. Isso que eu fofinho. É mesmo. Muito legal. Caramba. Pô, isso aqui de presente pra uma criança deve ser legal. É, pra dar de presente. E o que é um presente bom pra um gamer?
Ah, aí você sabe, né? Nada que um bom jogo não resolva. Um bom jogo, ou ainda se quiser fazer a realização, mandar consertar o controle dessa pessoa. Putz, aí O que mais tem é controle quebrado, por aí. Cara, controle é uma coisa complicada, assim, porque eu imagino que o controle deve ser de certa forma, a agulha de vocês. Porque quando estraga o controle, uma tecla para de funcionar, o que eu acho que vai equivaler a ser esse ferrinho ficasse saindo dessa tua capa aqui. E, cara, aí é desastre, assim, você tem que subir. A gente até vai na configuração substituir o botão. Cara, tu não escapa de ter que comprar o controle novo ou mandar consertar. E tem que ser em lugar confiável. E tem diferença de controle? Tipo, no crochê a gente tem várias diferenças de agulha. Tipo, essa aqui que eu tô usando, ela tem silicone, então ela não vai minha mão. Tipo, tem algumas que não tem silicone, elas vai mais, ou não em outras pessoas. Tem de bambu também. Tem diferença de controle? Cara, tem várias diferenças de controles entre as empresas, principalmente. Tipo, a PlayStation tem um molde, a Xbox tem outro, a Nintendo tem outro. Tem gente até que joga com computador, né? Com o teclado do computador, com o mouse. Bom, é que o controle, na verdade, ele é mais o conforto de como você vai jogar, né? É bem particular. Cada empresa ela tenta trazer um conforto para quem está utilizando do aparelho. Então, o controle do Xbox, ele, por exemplo, é um controle que eu vou dizer que ele melhor encaixa na mão e ele é muito fácil de tu conseguir alcançar todas as teclas. Ele tem diferença de altura de um botão para outro para facilitar o encaixe das tuas mãos. Mas outro controle muito confortável é o do PlayStation, é um controle fácil. Claro que muitas empresas já erraram o controle. A gente tem muitos exemplos dos primeiros videogames, como 1980, que foi de verdade o ano que consolidou a indústria de videogame no Brasil. Sim. Foi em 1980 que teve realmente as primeiras indústrias. E só que muitas delas deu errado por não conseguir fabricar, o jogo não dar certo como elas esperavam, ou até o controle ser estranho demais e não dá pra jogar. O que mais tem por aí é controle antigo bizarro. Controle. Tem controle com 3 patas, assim. Que era pra ser 2 patas pra você jogar e segurar, e tem uma terceira. E a Nintendo, né, é muito famosa por fazer controles muito bizarros, né? A Nintendo, assim, quem tá assistindo não sabe, é a empresa que fez Mario, fez Zelda, fez Donkey Kong. Fez Pokémon. Pokémon é uma das grandes do mercado. E ela é conhecida também por inovar nos controles. Ela já fez controle que era de pesca, do Wii, sabe? Que você colocava numa vara de pesca. Aí você fazia isso. Às vezes você pescava. Era pra tentar criar uma imersão com o jogo, pra realmente trazer você naquela realidade. Só que, cara, começou a ficar muito esquisito. Tem uns controles que é absurdo de esquisito, assim. De não ser confortável. Imagina eu pegar essa agulha e fazer ela, diminuir ela e botar uma volta nela aqui estranha pra você ter que segurar ela toda no ar. Com certeza existe. Cara, já criaram tudo que era mesmo. Criaram controle de volante para jogo de carro. Criaram. Esse é sonho de Esse parece legal. Tem até pedal e tal. Criaram também tambor para jogo de ritmo e música. Bateria, guitarra pro Guitar Hero e tal. Então, o que não falta é controle para ele. E outra coisa que a gente pode trazer aí, e voltando à coordenação motora, a gente pode mostrar, a gente liga isso com que a USP já fez uma pesquisa, que São Paulo também tem uma grande venda de videogames e é um centro. É um polo, né, do Brasil. Um centro urbano muito grande, né? E ali e lá na USP já saiu pesquisas e mostrou como crianças menores de 10 anos tiveram um desenvolvimento rápido de tecnologia, de raciocínio, de ligar uma coisa na outra. Não tinha as porcentagens direito, porque alguma coisa aconteceu na pesquisa que ela não saiu concluída com tudo que tinha que ter. Mas foi uma pesquisa que a gente encontrou para trazer para vocês. E a gente pode falar também, vamos ligar com o que elas falaram na matemática, trazer que a questão do jogo certo, que a gente já comentou, é muito fácil a gente ligar isso com... Se tu escolhe um jogo de estratégia, um jogo de raciocínio, tu sempre vai ter que estar trabalhando com aquilo o tempo todo. Até um jogo que é de aventura, às vezes tu tem que escolher o lugar certo para ir e todo o raciocínio do que eu vou levar, o que eu vou usar. Mas principalmente alguns jogos que mais envolveram matemática, e eu posso voltar nele, que foi um dos jogos mais vendidos da história, é o Minecraft. Uma curiosidade, né? Minecraft é o jogo... Padrão. Minecraft é o jogo mais vendido da história, tem 300 milhões de cópias, você sabe isso? Caraca, isso é muito. Em Minecraft não existe Minecraft 2, porque ele sempre foi um jogo que foi sendo atualizado, não na medida que os fãs queriam, vou ter que dizer, que a Microsoft às vezes deixa a desejar, mas... Mas nunca saiu de moda. Nunca saiu de moda.
E foi sempre cálculos para saber aonde que ia. Cara, o que eu posso dizer que eu aprendi de arquitetura naquele jogo é muito massa, assim, do que eu tenho que ligar uma coisa com a outra para eu trazer tal cômodo, tenho que aprender a mexer com, fazer cálculo. Eu já usei teorema de Pitágoras para calcular um negócio que eu estava olhando uma montanha num jogo. Então, cara, a gente realmente pratica muitos exercícios. Sim. E eu vou trazer uma das coisas que a gente mais começa a observar, que é fenômenos geológicos e biologia no jogo. Como a questão de ter animais. Isso é bem legal. Tu pode ter uma fazenda, ter vacas, pode ter porco, tu pode ter ovelha, pode ter galinha. E diferente, e dependendo da região onde você está, são animais diferentes, né? Isso. Eles criaram um mecanismo de que se você encontra uma vaca no frio, num bioma, num clima de neve, ela vai ser diferente no clima quente, ela vai ser uma vaca mais peluda. Então, tem um esquema muito legal de você ter que tirar leite, coletar ovo, produzir uma coisa que a gente chama de farms. As farms são máquinas que as pessoas criam dentro do jogo, que elas só funcionam à base de algo chamado, dentro do jogo, redstone, que seria o fio condutor, seriam nossos fios de cobre de eletricidade. E é bem complexo, até hoje eu tenho dificuldade Cara, para entender. Geralmente dificuldade. Pois é. Tipo, é pra criar, é pra fazer, por exemplo, tu pode fazer algo simples, como hoje em dia, de uma lâmpada acender, ou tu pode criar um elevador, algo que realmente vai movimentar. E num jogo, que por mais que seja 3D, ele é um jogo de blocos, ele é um jogo quadrado, o que tu tem que ter de raciocínio, de máquina, de saber utilizar até os repetidores de sinais elétricos, cara, é muito complexo e tu aprende muita coisa dentro desses jogos. E jogo de biologia que eu também posso incluir é o próprio Red Dead. Red Dead, o 2 principalmente, que expande muito o mapa, te faz ir nos pântanos. Por mais que tu caste os animais, tu vai conhecendo o que tu precisa para cada animal, para cada coisa que tu quer fazer. E acho legal também contextualizar, né? Red Dead é tipo um jogo de faroeste, que se passa em 1890 por ali. É quando tá acabando, né? A época dos cowboys e tal. E é simplesmente o jogo mais realista já feito, assim, com uma certa folga. Foi feito pelo Rockstar, né? Um estúdio que é muito famoso e tal, criou GTA, criou diversos outros jogos. Mas tipo, o Red Dead se destaca porque o nível de complexidade dos detalhes dele é algo que nunca mais foi visto em outro jogo. Assim, e ele sempre teve essa característica, porque o primeiro jogo desenvolvido, né, o primeiro Red Dead, na verdade, ele foi de 2010 com o lançamento do PlayStation 3 e do Xbox 360, porque o primeiro Xbox lançado era só o nome, era só o Xbox. Isso. E aí nós estamos no Red Dead 2, que foi lançado em 2018 e quando já veio recebendo um monte de prêmios pela complexidade, principalmente dos gráficos dentro do jogo. Os gráficos e os detalhes, assim, é você estar lá, você ver um vagalume voando, é você perceber que um cavalo quando anda na neve tá deixando rastros. E tipo... Cara, é muito complexo. É tipo tão absurdo que tipo... as bolas do cavalo, quando ele tá no calor, quando tá em um lugar assim, elas são diferentes das bolas de um cavalo quando ele tá na neve. Pior é que é verdade. Absurdo, é outro nível de No frio, os testículos do cavalo no jogo encolhem. E no calor eles descem. E dá pra notar isso no videogame, de tão detalhado que é. E tipo, é até inacreditável que esse jogo rodava no PlayStation 4 e no Xbox One, porque tipo, é um jogo tão graficamente e tão complexo que é até difícil acreditar que esse jogo rodava nesses consoles da geração passada. Bom, mas vocês conseguem explicar pra gente um pouco de se teve alguma evolução no crochê de antigamente, talvez no século passado pra esse? Bom, ele mudou bastante, não mudou ao mesmo tempo. Lá, quando estava assim, no começo, assim, de ser popularizado, a Rainha Vitória, que é uma das rainhas da Inglaterra, que a Ana mencionou anteriormente, ela que, assim, popularizou mesmo o crochê, sabe? Ela que deixou bem famosa, porque antes era visto como uma coisa mais pessoas humildes, sabe? Era bem desvalorizado por causa disso. Mas aí ela começou a comprar peças feitas de crochê e a produzi-las depois. Então, assim, todo mundo quis fazer. Nessa época, era geralmente feitas roupas e coisinhas com linhas bem fininhas, então era um trabalho dava muito trabalho, um trabalho muito trabalhoso. Mas, trabalho grande. Pois diante as décadas ele foi tendo suas mudanças, assim, surgiram os quadrinhos de vovó, que ficaram muito famosos nos anos 70, que era mais por causa do movimento hippie também, né? Hoje em dia ele não é tão diferente de séculos passados, porque tem muitos estilos diferentes, então é cada artesão que faz de uma maneira diferente, né? Então, tipo, você vai ver peças que parecem
de antigamente, peças mais futurísticas. Depende do fio, depende da agulha, depende de onde a pessoa tá também. Então, é uma coisa bem complexa de se analisar, assim, né? E o videogame, tipo, ele teve... Qual foi a evolução dele, assim? Bom, tipo, de cara, assim, acho que os gráficos são a primeira evolução, né? Tipo, mais gritante, assim. Tanto que os primeiros videogames, eles nem tinham paleta de cor direito. Eram preto e branco, eram só uma tonalidade. Era tudo próximo do tom mais escuro, assim, né? Fora o branco, que era realmente a única cor clara que tinha. E era pixel art, né? Era 2D. Isso, as primeiras foram. Pra economizar o hardware dos consoles e tal. E daí, conforme foi passando os anos e os processadores... Eu acho até que a gente pode falar primeiro aqueles consoles da década de 70, que foi o primeiro, que foi aquele... que a gente pesquisou, era o Magnavox, que foi tipo o primeiro videogame inventado, assim, ou um dos primeiros. Sim. Bom, em 80 a gente teve o lançamento de alguns jogos, além aquele Kong lá, não lembro o nome, mas o Donkey Kong. Foi o primeiro videogame que apareceu o Mario, inclusive. É verdade, foi o primeiro, né? E aí a gente teve também o lançamento do Zelda na década de 80. Em 90 a gente teve o primeiro PlayStation e tivemos jogos como o Final Fantasy, o 4 não, já o 7 aí. Uhum. E cara, teve muitos jogos, né? Teve Street Fighter 2 e o Super Mario ainda aí. E na década ali de 2000, além do segundo PlayStation e do primeiro Xbox, tivemos jogos como o primeiro God of War. Foi o primeiro que foi lançado ali na década de 2000. E essa época E o foi... Halo também. O Halo é marcante. O PlayStation 2 ele também foi o console mais vendido da história. Até hoje, nenhum conseguiu superar ele. É esse aqui. Esse aqui atrás. E também no Brasil ele teve uma importância muito grande porque ele foi provavelmente o console mais pirateado no Brasil. Isso é verdade. O PlayStation 2. Foi tipo o 2 e Xbox 360, que foi durante muito tempo o mais desenvolvido da Xbox. Foi durante um bom tempo o 360 e foi muito pirateado no Paraguai. E foi foi muito importante porque antes do PlayStation 2 o videogame era uma coisa mais elitizada, né? No Brasil e tal, uma coisa muito cara para você comprar o original. Tanto que no Brasil é impossível achar alguém que tem uma fita de PlayStation 1 original, assim. Tipo, é muito, muito difícil. E chegou o PlayStation 2 e com ele veio a pirataria, tipo, em massa, assim, tanto no console quanto nos CDs, e tipo, isso fez ter uma base muito forte aqui no Brasil. Isso é verdade. Pra ser um público tão consumidor dos videogames. Eu acho que isso que foi que mais expandiu a pirataria, né? Antes eu imagino que seja só filme, coisas assim. Sim. Pô, piratear o videogame aí é outro nível, né? Pois é, então. E ali em 2010 ali, a gente teve também mais alguns jogos. Eu acho até que videogame, claro, além do Play 4 e do Xbox One, eu não tenho certeza. Mas aí na década aí pra 2010, né, a gente teve o Red Dead 2 e teve o God of War 2018 ali, que se eu não me engano é o segundo ou o terceiro. E agora na década de 2020 nós encontramos o Play 5 e nós temos também, como é que foi o último? O Xbox Series S e o Nintendo Switch 2, né, que acabou de lançar. E a gente tem muitos jogos que hoje são uma realidade. Vocês já viram aquele filme Avatar? Aquele dos bonecos azuis? Não. Não chegou a ver? Mas sabe qual que era? Então lançou um jogo deles, que era Avatar Legends, se não me engano. Também teve o Hogwarts Legends, que era todo o universo de Harry Potter. Fora, cara, os vários Assassin's Creed que eu nem comecei a falar, senão nem paro mais. Mas e hoje a gente vê muita representação dos jogos com atores, principalmente representando em filme. Cara, o Jason Momoa no filme do Minecraft, aquilo aí foi muito engraçado. Vocês sabiam que o Jason Momoa faz crochê? É sério? É sério? Ele faz. Em uma das entrevistas, ele mostra um cardigan que ele fez pra ele e pro Jack Black e fazendo o filme Minecraft. Então, tipo, a tradução, né, que ele falando isso em inglês, ele perguntou pro Jack Black, quais são as suas cores? Aí ele falou, tal e tal. Aí ele fez um cardigan pra ele e pro Jack Black. Caraca, que massa. Mas tem vários famosos que fazem crochê. Tipo o Seu Jorge, o Rodrigo Hilbert, o Hassum, tem muita gente que faz. Caramba, nossa, nem imaginava. E olha cantores que eu ouço. O Jorge, burguesinha. Mas, gente, eu quero agradecer vocês por terem vindo e contar pra gente, que eu aprendi muita coisa sobre crochê, que eu não fazia a menor ideia, e vou ser sincero, faz um tempo que eu não via ninguém praticando, e acho muito legal que ainda eu pude conhecer gente que faz e pratica. Acho que teu namorado vai adorar a tua touca. E eu quero agradecer a vocês que vieram assistir. Esse foi mais um podcast do TDBcast, e agradecer a vocês. E vemos a gente no próximo episódio. Valeu! Tchau!
Eu já tava giletinha, só pra crescer. Posso meter uma dessa no final, pô? Pode. A gente tem